Com as mãos trêmulas, ela enviou o áudio sem notar o erro, e cada palavra sobre seu sonho secreto chegou direto aos ouvidos dele. O silêncio que veio depois guardava algo inesperado. Inscreva-se no canal e veja como um deslize pode mudar tudo entre eles. Lena esfregava o piso de mármore da sala principal, sentindo as mãos doerem pelo esforço repetitivo. A Fazenda Horizontes, uma das maiores propriedades do interior, exigia trabalho constante. Seus 19 anos carregavam o peso de responsabilidades precoces. Sustentava a mãe doente e pagava as prestações da pequena casa na periferia de Junimo com o salário que recebia do Sr. Rafael Muller. Enquanto passava o pano com vigor sobre uma mancha persistente, Lena mordeu o lábio, tentando afastar o pensamento que a perseguia desde que acordara. O sonho da noite anterior tinha sido tão real, tão intenso, que ainda podia sentir o calor no rosto e o coração acelerado. No sonho, o patrão a tinha tomado nos braços, pressionado seu corpo contra a parede do escritório e beijado com uma intensidade que jamais experimentara em seus poucos relacionamentos adolescentes. Que absurdo, pensou balançando a cabeça para dissipar a lembrança. Rafael Muller não era apenas seu patrão. Era um homem respeitado em toda a região, dono de 3 fazendas produtoras de café, viúvo há 2 anos e conhecido por sua seriedade impecável. Desde que começara a trabalhar na fazenda, 6 meses atrás, ele mal trocara mais que instruções formais com ela. Lena olhou ao redor, certificando-se de que estava sozinha. A casa estava silenciosa, com apenas o barulho distante dos trabalhadores do campo e o ocasional relinchar dos cavalos no estábulo. O patrão havia saído cedo para resolver negócios na cidade e só voltaria no final da tarde. Sentindo uma súbita necessidade de compartilhar seu segredo com alguém, Lena largou o pano no balde, secou as mãos no avental e pegou o celular do bolso. Precisava desabafar com Jaina, sua melhor amiga desde a infância, e a única pessoa em quem confiava para confessar algo tão íntimo. Sem pensar muito, abriu o WhatsApp e começou a gravar um áudio. Jaina, você não vai acreditar no sonho que eu tive esta noite. Começou, deixando escapar uma risada nervosa. Sonhei com o seu Rafael, imagina só. Eu estava limpando o escritório dele, como sempre faço nas quartas, quando ele entrou e trancou a porta. Juro que nunca senti nada parecido. No sonho, ele me olhava de um jeito diferente, não como patrão, sabe? Me disse coisas que... Lena fez uma pausa, olhando novamente ao redor, como se as paredes pudessem ouvi-la. Sua voz baixou para um sussurro. Disse que me observava há meses, que não conseguia parar de pensar em mim. E depois me beijou, Jaina. Foi tão real. Ele me prensou contra a parede. Suas mãos estavam na minha cintura, subindo pelas minhas costas. Lena engoliu em seco, sentindo o rosto queimar com a lembrança. O pior é que acordei toda, você sabe, excitada. E agora não consigo olhar para ele sem lembrar disso. É tão errado, né? Ele é meu patrão, tem quase o dobro da minha idade. E aqui todo mundo o respeita tanto. Imagina se alguém descobre que fico tendo esses pensamentos. Seria demitida na hora. Preciso parar com essa loucura. Continuou falando, desabafando medos e confissões que nunca teria coragem de dizer em voz alta para qualquer outra pessoa. Contou como, às vezes, propositalmente demorava mais no escritório dele, apenas para sentir seu perfume que permanecia no ar. Como observava suas mãos fortes quando ele assinava documentos. Como imaginava como seria ser tocada por ele. É ridículo, eu sei. Sou só a faxineira, e ele nem deve saber direito o meu nome. Mas não consigo evitar, Jaina. Acho que estou apaixonada pelo meu patrão, como nas novelas mexicanas que a mãe assiste. Patético, né? Finalizou com um suspiro, acrescentando. Bem, preciso voltar ao trabalho antes que alguém me pegue aqui conversando. Não conta pra ninguém, pelo amor de Deus, me liga depois. Com o polegar, Lena pressionou o botão de enviar, ainda distraída com seus pensamentos. Voltou ao trabalho, sem perceber que, na pressa e nervosismo, havia selecionado o contato errado. O áudio não foi para Jaina, mas para o último número com quem havia conversado. Rafael Muller, que lhe enviara mensagem na noite anterior pedindo que comprasse fertilizante específico durante suas compras na cidade. A quilômetros dali, no centro comercial de Junimo, Rafael Muller estava concluindo uma reunião com investidores interessados em sua produção de café gourmet.
Aos 45 anos, era a imagem do sucesso rural. Cabelos grisalhos nas têmporas que realçavam seu rosto bronzeado pelo sol, ombros largos moldados pelo trabalho constante na fazenda e olhos castanhos profundos que raramente revelavam emoções. Desde a perda da esposa, Rafael havia se fechado em uma rotina rigorosa de trabalho e isolamento social. Recusava convites para eventos, evitava jantares com amigos e mantinha uma distância calculada de todos ao seu redor, inclusive dos funcionários da fazenda. A única exceção era o filho adolescente, Miguel, que estudava em um internato em Belo Horizonte e voltava para casa apenas nas férias escolares. Ao se despedir dos investidores, Rafael pegou o celular e notou uma notificação de mensagem. Ao ver o nome Lena Faxina na tela, franziu o senho. Não era comum receber mensagens dela, exceto para questões práticas sobre o trabalho. Imaginando que fosse algo relacionado às compras que havia solicitado, abriu a conversa e viu que era um áudio de quase 2 minutos. Curioso, conectou os fones de ouvido e pressionou o play enquanto caminhava para o estacionamento. A voz suave e nervosa de Lena preencheu seus ouvidos e a cada palavra, Rafael sentia seu corpo enrijecer. Parou de andar no meio da calçada, incapaz de reagir enquanto ouvia as confissões íntimas da jovem. Seu primeiro instinto foi deletar o áudio, fingir que nunca o recebera. Era o mais apropriado a fazer. Mas algo o impediu. Talvez fosse a sinceridade desarmante na voz dela, ou o fato de que, pela primeira vez em 2 anos, alguém havia perfurado a armadura que construíra ao redor de si mesmo. Jamais imaginara que a jovem faxineira o observava daquela maneira. Na verdade, mal havia notado sua presença na casa, além do reconhecimento básico de seu trabalho eficiente. Mas agora, forçado a vê-la sob nova perspectiva, imagens dela começaram a surgir em sua mente. Lena cantarolando enquanto limpava as janelas, seu sorriso tímido quando se cruzavam nos corredores, a delicadeza com que manuseava os objetos da casa. Rafael guardou o celular no bolso e entrou no carro sentindo uma confusão de emoções que não experimentava há muito tempo. O que deveria fazer? Ignorar o áudio seria a opção mais simples, mas algo nele, uma parte que julgava adormecida, despertava com uma curiosidade inquietante. Ligou o motor e tomou o caminho de volta para a fazenda, com a voz de Lena ainda ecoando em sua mente e uma decisão sendo formada lentamente. Amanhã, pensou, teria uma conversa com ela. Não para envergonhá-la ou puni-la, mas por algo que nem ele mesmo conseguia explicar completamente. A manhã seguinte chegou com uma ansiedade que Lena não conseguia explicar. Havia algo diferente no ar, uma tensão que parecia prenunciar mudanças. Chegou à fazenda Horizontes no horário de sempre, às 7 horas, com o orvalho ainda molhando o gramado extenso que cercava a casa grande. Seguiu sua rotina normal. Guardou a bolsa na pequena sala dos funcionários, vestiu o uniforme azul claro, prendeu os cabelos castanhos em um coque firme e começou pelo 2º andar, como sempre fazia às quintas-feiras. Por volta das 10 da manhã, enquanto trocava os lençóis do quarto principal, Dona Conceição, a governanta que supervisionava os empregados da casa, bateu na porta entreaberta. Lena, o patrão quer falar com você no escritório, agora. A faxineira sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Senhor Rafael nunca a chamava diretamente. Qualquer comunicação sempre passava por Dona Conceição. Por um instante de pânico, pensou que poderia ser sobre algo que fizera errado, algum objeto quebrado sem querer, alguma limpeza insatisfatória. Aconteceu alguma coisa, Dona Conceição? Perguntou, ajeitando nervosamente o uniforme. A governanta, uma senhora de 60 anos com olhos perspicazes que pareciam enxergar através das pessoas, deu de ombros. Não me disse. Mas ele parecia diferente, sério mais do que o normal. Lena terminou de arrumar a cama com mãos trêmulas e desceu as escadas sentindo o coração quase escapar pelo peito. Parou diante da porta de madeira maciça do escritório, respirou fundo e bateu levemente. Entre! A voz grave de Rafael respondeu do outro lado. Ao abrir a porta, encontrou-o de pé junto à janela, olhando para os cafezais que se estendiam até o horizonte. Vestia uma camisa social branca, com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes marcados por anos de trabalho pesado antes de se tornar o proprietário respeitado que era agora. Mesmo de costas,
Sua presença dominava o ambiente. O senhor queria falar comigo? Lena perguntou, mantendo-se próxima à porta como se preparada para uma fuga rápida. Rafael virou-se lentamente. Seus olhos, sempre sérios e distantes, agora tinham uma expressão que ela não conseguia decifrar. Feche a porta, por favor. Lena obedeceu, sentindo a garganta seca. Um silêncio desconfortável preencheu o espaço entre eles por alguns segundos que pareceram eternos. Acredito que temos um assunto para discutir, ele finalmente disse, caminhando até sua mesa e pegando o celular. O coração de Lena falhou uma batida. Havia algo na maneira como ele segurava o aparelho, algo na tensão em sua mandíbula, que fez seu estômago afundar. Recebi uma mensagem sua ontem, continuou ele sem desviar os olhos dela. Um áudio, para ser mais preciso. As palavras atingiram Lena como um balde de água fria. Imediatamente ela reviveu o conteúdo do áudio que gravara para Jaina, cada confissão íntima, cada detalhe embaraçoso do sonho. Uma onda de calor subiu por seu pescoço até as bochechas, e por um momento achou que fosse desmaiar ali mesmo. Eu não... gaguejou, incapaz de formar uma frase coerente. Senhor Rafael, me desculpe, foi um acidente, eu jamais... Respire fundo. Ele a interrompeu, sua voz surpreendentemente gentil. Não a chamei aqui para repreendê-la. Lena piscou confusa. Se não estava ali para ser repreendida, ou pior, demitida, então por quê? Viu quando ele colocou o celular sobre a mesa e se aproximou alguns passos. A distância entre eles agora era menor, mas ainda respeitosa. Fiquei surpreso, admitiu ele, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas em um gesto que traía seu próprio nervosismo. Não imaginava que você... Ele parou como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Que você me via dessa maneira. Lena baixou os olhos, desejando que o chão se abrisse e a engolisse naquele exato momento. A humilhação era quase física, uma dor aguda no peito. Me perdoe, senhor. Foi um erro terrível. Eu nunca quis que o senhor soubesse. Nunca quis causar constrangimento. Se preferir que eu me demita... Não, Rafael a interrompeu com firmeza. Não quero que se demita. Lena levantou os olhos, surpresa. O que encontrou no rosto dele a deixou ainda mais desconcertada. Não havia raiva nem zombaria, nem mesmo o desconforto que seria natural esperar. Havia algo mais, algo que ela não conseguia nomear. O que aconteceu foi um acidente, entendo isso. Ele continuou, sua voz mais suave do que Lena jamais ouvira. E seus sentimentos, por mais inesperados que sejam para mim, não são motivo de vergonha. Ele fez uma pausa, como se medisse o impacto de suas próximas palavras. Na verdade, eles me fizeram pensar. Pensar. Lena repetiu, ainda atordoada com o rumo da conversa. Rafael assentiu lentamente. Nos últimos 2 anos, desde que perdi Helena, tenho vivido como uma sombra. Trabalho, cuido das fazendas, mantenho as aparências para o Miguel não se preocupar quando vem do internato. Mas não vivo realmente. Ele deu mais um passo na direção dela. Seu áudio, a sinceridade das suas palavras, me fizeram perceber o quanto tenho me fechado para qualquer possibilidade de conexão. Lena não sabia como reagir. Era como se estivesse em um de seus sonhos, ouvindo palavras que nunca imaginou que ouviria de Rafael Müller. Tenho uma proposta para você, ele disse, surpreendendo-a novamente. Eu sei que nossa situação é complicada. Sou seu patrão, sou mais velho. Temos realidades muito diferentes. O mais sensato seria ignorarmos o que aconteceu e seguirmos como antes. Ele fez uma pausa significativa. Mas não consigo parar de pensar que talvez haja uma razão para esse áudio ter chegado a mim, e não a sua amiga. Lena sentiu o coração acelerar. O que o senhor está sugerindo? Rafael respirou fundo. Estou sugerindo que talvez devêssemos nos conhecer melhor, além dos papéis de patrão e empregada. Sem pressa, sem expectativas, apenas conversar. Ver se existe algo real além de um sonho. A proposta pairou no ar entre eles, carregada de possibilidades e riscos. Lena sabia que deveria recusar. Era o sensato, o seguro. Mas uma parte dela, a mesma que sonhava com ele, que sentia o coração disparar quando o via passar pelos corredores da casa, não queria ser sensata. As pessoas falariam, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Dona Conceição, os outros funcionários, as famílias da região, proponho algo discreto inicialmente, respondeu ele.
Podemos nos encontrar fora da fazenda, conhecer lugares que nenhum de nós frequenta habitualmente. Sem pressão, Lena. Apenas duas pessoas tentando descobrir se há algo genuíno entre elas. A maneira como ele pronunciou seu nome, com uma suavidade que nunca demonstrara antes, fez algo vibrar dentro dela. E se não der certo? Perguntou, a voz quase um sussurro. Se descobrirmos que não há nada além de um sonho passageiro? Rafael sorriu levemente. O primeiro sorriso que ela via em seu rosto, desde que começara a trabalhar ali. Então seguiremos nossas vidas com a consciência tranquila de que não deixamos uma possibilidade inexplorada. Lena mordeu o lábio, considerando. Parte dela ainda não acreditava que aquela conversa estava realmente acontecendo. Outra parte se perguntava se não estava sonhando novamente. Não precisa responder agora, ele acrescentou vendo sua hesitação. Pense com calma. Qualquer que seja sua resposta, seu emprego está garantido. Isso não é uma condição nem uma imposição. É apenas uma porta que se abriu inesperadamente. Ele pegou um cartão de sua mesa e escreveu algo no verso. Este é meu número pessoal. Se decidir aceitar minha proposta, me envie uma mensagem. Senão, continuaremos como antes e nunca mais mencionarei o assunto. Lena aceitou o cartão com dedos trêmulos. Posso ir agora? Rafael assentiu. Claro. E Lena, ela parou já com a mão na maçaneta. Obrigado pela sinceridade do seu áudio, mesmo que não tenha sido intencional. Fez-me sentir algo que achei que não sentiria novamente. Saindo do escritório, Lena fechou a porta e encostou-se nela, tentando processar o que acabara de acontecer. O cartão com o número de Rafael queimava em sua mão como uma promessa. Um convite para algo que poderia mudar completamente sua vida. Mas junto com a excitação vinha o medo. Que chance teria uma simples faxineira de 19 anos com um homem como Rafael Müller? E mesmo que ele parecesse sincero agora, quanto tempo demoraria até que as diferenças entre eles se tornassem um abismo intransponível? 3 dias se passaram desde a conversa no escritório. 3 dias em que Lena mal conseguiu dormir, revirando na cama enquanto debatia consigo mesma. O cartão com o número de Rafael permanecia intocado, escondido entre as páginas de seu diário, como um segredo perigoso demais para ser confrontado. Na tarde de domingo, finalmente criou coragem. Sentada na pequena varanda de sua casa na periferia de Júnimo, enquanto sua mãe cochilava após o almoço, Lena pegou o celular e digitou uma mensagem simples. Senhor Rafael, é a Lena. Aceito sua proposta. Podemos conversar. Releu o texto várias vezes, apagou, reescreveu, até finalmente apertar o botão de enviar com o coração aos saltos. A resposta veio quase imediatamente, como se ele estivesse esperando. Fico feliz com sua decisão. E por favor, sem formalidades quando estivermos fora do ambiente de trabalho. Apenas Rafael. Posso buscá-la na quarta-feira após o expediente? Conheço um lugar tranquilo em Bicas, onde ninguém nos conhece. Lena respondeu que sim, e nos dias que se seguiram continuou seu trabalho na fazenda como se nada tivesse mudado. Rafael manteve sua palavra. No ambiente de trabalho, tratava-a com a mesma cordialidade profissional de sempre, sem dar qualquer indício da proposta que fizera. Apenas Dona Conceição, com seus olhos atentos de águia, parecia notar algo diferente quando os dois ocasionalmente se cruzavam pelos corredores da casa grande. Na quarta-feira, Lena saiu pelos fundos da fazenda após terminar seu expediente e encontrou Rafael esperando em seu carro pessoal, um SUV discreto, não a caminhonete que todos associavam ao patrão da fazenda Horizontes. Vestia roupas simples, calça jeans, blusa de algodão e tênis, tentando não chamar atenção, mas mesmo assim sentia-se exposta, como se todos pudessem adivinhar para onde ia. Boa tarde! Rafael a cumprimentou quando ela entrou no carro, seu perfume amadeirado preenchendo o espaço fechado. Vestia uma camisa polo azul marinho, que realçava seus ombros largos e calças jeans escuras, um visual muito mais casual do que o habitual. Sem o traje formal de sempre, parecia mais jovem, mais acessível. Obrigada por vir me buscar. Lena respondeu, ajeitando nervosamente o cabelo, que pela primeira vez deixara solto na presença dele. Espero que não tenha sido difícil sair sem ser notada. Rafael sorriu levemente, enquanto manobrava o carro para a estrada. Tenho prática em administrar minha privacidade. É necessário quando se vive sob os olhares de uma comunidade pequena.
Durante o trajeto de 40 minutos até Bicas, a conversa fluiu surpreendentemente natural. Falaram sobre banalidades. O clima, as plantações, pequenas histórias da região. Lena percebeu que nunca o tinha visto tão relaxado, tão presente. No restaurante escolhido por Rafael, um local charmoso e discreto nos arredores da pequena cidade, sentaram-se em uma mesa afastada, com vista para um jardim bem cuidado. "Como está sua mãe?" perguntou ele depois que o garçom anotou seus pedidos. Lena ergueu as sobrancelhas, surpresa. "O senhor... Você sabe sobre minha mãe?" Rafael deu um gole no vinho que haviam pedido. "Sei que ela tem problemas de saúde e que você sustenta a casa sozinha desde os 16 anos. Quando contratei você, Dona Conceição me contou um pouco da sua situação." Lena sentiu uma mistura de embaraço e gratidão por seu interesse. "Ela está estável. Tem artrite reumatoide avançada, o que a impede de trabalhar. Os remédios são caros, mas conseguimos manter tudo sob controle com meu salário." Fez uma pausa, tomando coragem para fazer a pergunta que a incomodava. "Posso perguntar algo pessoal?" Quando ele assentiu, continuou. "Por que eu? O que viu no meu áudio que o fez propor isso?" Rafael considerou a pergunta por alguns instantes, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. "Sinceridade", respondeu finalmente. "Nos últimos 2 anos, desde que Helena nos deixou, tenho vivido cercado de pessoas que pisam em ovos ao meu redor. Todos me tratam como se eu fosse feito de vidro, prontos para quebrar ao menor toque. Ninguém é autêntico comigo." Fez uma pausa, olhando pela janela. "Seu áudio." A maneira como falava, sem filtros, sem pretensões, foi como uma rajada de ar fresco. Percebi quanto tempo fazia desde que alguém se dirigia a mim como pessoa, não como o pobre viúvo ou o patrão intocável. Lena sentiu o rosto esquentar. Mas foi tão embaraçoso. "As coisas que disse..." "Foi honesto", ele a interrompeu gentilmente. "E me fez perceber que há 2 anos não me permito sentir nada além de tristeza e obrigação." Quando ouvi suas palavras, algo despertou em mim. Uma curiosidade, talvez. Um desejo de descobrir se ainda sou capaz de conexão. A conversa continuou fluindo durante o jantar. Lena contou sobre seu sonho de fazer faculdade de enfermagem, interrompido pela doença da mãe. Rafael falou sobre Miguel, seu filho de 17 anos, que estudava em um internato em Belo Horizonte e voltaria para as férias em algumas semanas. Falou também sobre os primeiros anos difíceis administrando a fazenda, herdada do pai, quando muitos duvidavam que conseguiria expandir o negócio. Por algumas horas, esqueceram completamente quem eram lá fora. Patrão e empregada, homem rico e moça humilde. Eram apenas 2 pessoas compartilhando histórias, descobrindo pontos em comum, rindo de piadas simples. Quando Rafael a deixou em casa, já passava das 11. Parou o carro a uma quadra de distância, por precaução, e virou-se para ela. "Gostei muito desta noite, Lena." Ela sorriu, sentindo-se mais leve do que se sentira em anos. "Eu também. Foi diferente do que imaginei. Diferente como... Achei que seria mais estranho, mais forçado. Mas foi natural." Ele assentiu, parecendo genuinamente satisfeito. "Podemos repetir, se você quiser." "Sem pressão." "Eu gostaria", respondeu ela, surpreendendo-se com a própria certeza. Por um momento, ficaram em silêncio, a tensão crescendo no espaço confinado do carro. Lena podia sentir seu coração acelerando novamente. Uma eletricidade no ar entre eles. Rafael se inclinou levemente, e por um segundo ela pensou que ele fosse beijá-la. Mas ele apenas tocou sua mão, um gesto suave e respeitoso. "Boa noite, Lena. Nos vemos na fazenda." Nos dias que se seguiram, encontraram-se mais 2 vezes, sempre em lugares discretos, longe dos olhos curiosos de Júnimo. Numa dessas ocasiões, foram a um cinema em 3 Rios. Sentados no fundo da sala escura, suas mãos ocasionalmente se tocando sobre o apoio de braço. Na outra, fizeram um piquenique às margens do rio Paraibuna, conversando por horas enquanto o sol se punha no horizonte. Cada encontro tornava mais difícil manter a fachada de normalidade na fazenda. Lena começou a notar os olhares desconfiados de Dona Conceição quando entregava relatórios diretamente a Rafael, ou quando o flagrava observando-a trabalhar. Os outros empregados ainda não haviam percebido nada, mas era questão de tempo. A situação complicou-se numa manhã de sexta-feira, quando Lena limpava a biblioteca da casa grande. Distraída,
Não ouviu os passos que se aproximavam até que a porta se fechou atrás dela. Virou-se sobressaltada para encontrar Rafael parado ali, olhando-a com intensidade. Desculpe, não quis assustá-la, ele disse, mas não se moveu para sair. Precisava vê-la. A sós. Lena sentiu o coração acelerar. Nas últimas semanas, haviam construído uma amizade, um entendimento mútuo que ia além da atração física. Mas o desejo estava sempre presente, pulsando sob a superfície de cada conversa, cada riso compartilhado. Não é seguro aqui, murmurou ela, olhando nervosamente para a porta. Alguém pode entrar a qualquer momento. Rafael deu um passo em sua direção. Eu sei, mas não consegui evitar. Outro passo, e agora estavam próximos o suficiente para que ela sentisse o calor emanando dele. Tenho pensado muito em você, Lena, mais do que deveria. Eu também, admitiu ela, a voz quase inaudível. Penso em você o tempo todo. Um silêncio carregado de tensão se estabeleceu entre eles. Lena podia ouvir sua própria respiração, rápida e superficial, misturando-se à dele. E então, como se uma força invisível os empurrasse, eliminaram a distância restante. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, exploratório, que rapidamente se transformou em algo mais urgente. As mãos de Rafael encontraram sua cintura, exatamente como em seu sonho. E Lena sentiu-se derreter contra ele, todos os pensamentos racionais temporariamente suspensos. O som de passos no corredor o separou abruptamente. Rafael afastou-se, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Me desculpe, murmurou ele. Isso foi imprudente. Lena ajeitou o uniforme, as mãos trêmulas. Precisamos ser mais cuidadosos. Ele assentiu, o rosto sério novamente. Você está certa. Não quero comprometer sua reputação. Os passos se afastaram, mas o momento estava quebrado. A realidade havia se intrometido, lembrando-os das complicações de sua situação. Miguel chega do internato na próxima semana, Rafael disse, mantendo uma distância segura agora. Preciso me concentrar nele durante esse período, mas... hesitou. Gostaria de apresentá-lo a você, eventualmente. Não como a funcionária da casa, mas como alguém importante para mim. Lena sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez que ele expressava tão claramente seus sentimentos. A primeira indicação de que o que tinham poderia ser mais do que encontros secretos. Tem certeza? Ele pode não entender. Pode achar que estou interessada apenas no seu dinheiro, na sua posição. Rafael balançou a cabeça. Miguel não é assim. Ele só quer me ver feliz novamente. E você... Ele sorriu levemente. Você me faz feliz, Lena. As palavras de Rafael sobre apresentá-la ao filho ficaram ecoando na mente de Lena nos dias seguintes. Seria um passo enorme. Uma declaração pública de que o que tinham era real. A ideia a deixava simultaneamente extasiada e aterrorizada. Conhecer Miguel significava sair das sombras, enfrentar o mundo exterior, com todos os julgamentos que viriam. E se o filho de Rafael a rejeitasse? Se a visse apenas como a faxineira oportunista que se aproveitou da solidão do pai? A chegada de Miguel à fazenda Horizontes trouxe uma nova dinâmica à casa. Com 17 anos recém-completados, o rapaz era a imagem do pai na juventude. Os mesmos olhos penetrantes, o mesmo porte atlético, mas com uma energia vibrante que contrastava com a seriedade habitual de Rafael. Lena o observava discretamente enquanto realizava suas tarefas, notando como pai e filho interagiam com uma cumplicidade que raramente via no patrão. Miguel parecia ser o único capaz de arrancar sorrisos espontâneos de Rafael. Durante a primeira semana da visita do filho, Rafael manteve-se distante, como prometera. Trocavam apenas olhares furtivos quando se cruzavam pelos corredores, mensagens discretas à noite, quando ele lhe contava sobre os passeios com Miguel, as conversas, os planos para o futuro do rapaz, que sonhava estudar agronomia e modernizar ainda mais a produção da fazenda. Numa tarde especialmente quente, enquanto Lena limpava as janelas da sala principal, ouviu a voz animada de Miguel se aproximando. Pai, encontrei isso no sótão. Lembra? Foi no meu aniversário de 10 anos. Instintivamente ela se virou e viu o rapaz segurando uma fotografia antiga. Ao lado dele, Rafael sorria com nostalgia. Claro que lembro. Foi quando sua mãe insistiu em fazer aquela festa temática de cavalos, mesmo você tendo superado essa fase meses antes. Os dois riram,
Helena sentiu uma pontada de algo que não queria admitir ser ciúme. Helena, a falecida esposa de Rafael, era uma presença constante na casa, mesmo sem estar fisicamente ali. Seu retrato dominava a parede principal da sala. Seus livros ainda ocupavam as prateleiras do escritório. Seus gostos ainda influenciavam a decoração. Como poderia competir com um fantasma? Oi? A voz de Miguel a arrancou de seus pensamentos. Você é nova aqui, não? Não me lembro de você das minhas últimas férias. Lena sentiu o rosto esquentar sob o olhar curioso do rapaz. Trabalho aqui há quase 7 meses. Respondeu, tentando manter a voz neutra. Sou Lena. Miguel sorriu, estendendo a mão. Miguel Müller. Prazer em conhecê-la oficialmente. Lena apertou sua mão brevemente, consciente do olhar de Rafael sobre eles. Havia algo em sua expressão, uma mistura de orgulho e apreensão, que fez seu coração apertar. O prazer é meu, respondeu ela, voltando rapidamente ao trabalho. Mais tarde, naquele dia, recebeu uma mensagem de Rafael. Miguel perguntou sobre você. Disse que você parecia diferente das outras empregadas, mais presente. Acho que ele percebeu algo. A mensagem a deixou inquieta. Se Miguel, que acabara de chegar, já notara algo diferente, quanto tempo demoraria até que outros também percebessem? O segredo que mantinham estava mais frágil do que imaginavam. Na semana seguinte, o inevitável aconteceu. Dona Conceição a chamou para uma conversa reservada na área de serviço, longe dos ouvidos da casa principal. A governanta, com seus 60 anos de experiência e um olhar que parecia penetrar a alma, foi direta. O que está acontecendo entre você e o patrão, menina? Lena sentiu o sangue gelar. Não sei do que a senhora está falando. Tentou desconversar, mas sua voz tremeu, traindo-a. Dona Conceição bufou, impaciente. Tenho olhos na cara, Lena. Vejo como vocês se olham. Como ele sempre aparece por acaso, onde você está trabalhando. Como seu comportamento mudou nas últimas semanas. Fez uma pausa, suavizando a expressão. Não estou aqui para julgá-la, criança. Estou preocupada. Já vi esse filme antes e nunca termina bem para a moça. Lena sentiu lágrimas se formando nos olhos. Não havia como negar. Não é o que a senhora está pensando, murmurou. Não é só físico. Há algo real entre nós. A governanta suspirou, colocando uma mão enrugada sobre a de Lena. Talvez haja. Quem sou eu para dizer o contrário? Mas pense bem no que está fazendo. Esta comunidade é pequena. Os rumores correm rápido. E a diferença entre vocês não é apenas de idade ou posição, é de mundos inteiros. Acha que não sei disso? Lena respondeu, a voz embargada. Penso nisso todos os dias, mas não posso controlar o que sinto. Dona Conceição apertou sua mão. Gentilmente. Só tome cuidado, menina. Para seu próprio bem. E saiba que, independentemente do que aconteça, pode contar comigo. A conversa com a governanta a deixou abalada. Naquela noite, enviou uma mensagem a Rafael pedindo para conversarem em particular. Encontraram-se na antiga casa do caseiro, desocupada há meses nos fundos da propriedade. Era o lugar mais seguro que poderiam encontrar dentro da fazenda. Dona Conceição sabe, Lena disse assim que se viram a sós. Ela percebeu tudo. Rafael não pareceu surpreso. Eu imaginei que ela notaria. Conceição trabalha para minha família há mais de 30 anos. Poucos segredos escapam dela. E agora? Se ela sabe, outros também vão descobrir. O que faremos? Ele se aproximou, tomando suas mãos entre as suas. Talvez seja a hora de parar de esconder, de assumir o que temos. Lena o encarou incrédula. Está falando sério? Você realmente quer oficializar isso? Rafael assentiu. Seu rosto mais aberto, mais leve do que ela jamais vira. Quero apresentá-la a Miguel, como prometi. Não como funcionária, mas como a mulher que está em minha vida. Quero poder sair com você sem medo de sermos vistos. Quero... Ele hesitou. Quero construir algo real, Lena. Algo que possa crescer à luz do dia. O coração dela acelerou com a possibilidade. Era tudo o que secretamente desejara desde o início, mas que nunca acreditou ser possível. Aí as pessoas. O que vão dizer? Como vão nos tratar? Haverá fofocas, claro. Olhares tortos, comentários maldosos. Não posso prometer que será fácil. Ele tocou seu rosto com ternura. Mas posso prometer que estarei ao seu lado, enfrentando tudo isso com você. Se você quiser. Lena fechou os olhos, inclinando-se contra sua mão.
Eu quero, mas tenho medo. Do que exatamente? De não ser suficiente. De você perceber que cometeu um erro, que sou jovem demais, simples demais. De Miguel me rejeitar. De sua família, seus amigos me olharem como se eu fosse uma aproveitadora. Ele completou e ela assentiu envergonhada. Lena, olhe para mim. Ela obedeceu, encontrando seus olhos sérios fixos nos dela. Se alguém se atrever a insinuar isso, terá que responder a mim. Você é a pessoa mais genuína, mais verdadeira que conheci em muito tempo. Foi isso que me atraiu desde o início. Sua autenticidade, sua força diante das dificuldades. Não tenho dúvidas sobre o que sinto por você. Ele a beijou então, um beijo diferente dos anteriores. Não havia urgência ou desespero, apenas uma certeza tranquila, uma promessa silenciosa. Quando se separaram, Lena tomou sua decisão. Vamos fazer isso. Vamos assumir. Os dias seguintes foram de preparação. Rafael conversou primeiro com Miguel. Uma longa conversa a portas fechadas, que deixou Lena ansiosa durante toda a sua duração. Quando finalmente saiu do escritório, o rapaz a procurou diretamente, encontrando-a na cozinha. Meu pai acabou de me contar sobre vocês, disse ele sem preâmbulos. Lena sentiu o coração falhar uma batida, incapaz de decifrar a expressão do jovem. Miguel a estudou por um momento, como se avaliasse algo importante. Então, para sua surpresa, sorriu. Faz muito tempo que não o vejo falar com aquele brilho nos olhos. Desde antes de... Você sabe. Ele não precisou completar. Desde antes da partida de Helena. Só quero que ele seja feliz, continuou o rapaz. Se você faz isso por ele, então estou do seu lado. Lena sentiu um alívio tão grande que quase a fez chorar. Obrigada, Miguel. Isso significa muito para mim. Para nós. O rapaz deu de ombros, como se minimizasse a importância de suas palavras. Ele merece uma segunda chance. Vocês dois merecem. A aceitação de Miguel foi o primeiro obstáculo vencido, mas havia outros pela frente. Na tarde seguinte, Rafael reuniu todos os funcionários da casa principal para um anúncio. De pé ao lado dele, Lena sentia-se exposta, vulnerável sob os olhares curiosos e surpresos. Sei que muitos de vocês já perceberam que algo mudou entre mim e Lena. Rafael começou, sua voz firme sem hesitação. Quero oficializar que estamos em um relacionamento. Sei que isso pode ser inesperado, talvez até chocante para alguns, mas espero que respeitem nossa decisão e nossa privacidade. Um silêncio pesado seguiu suas palavras. Então Dona Conceição deu um passo à frente. Se me permite, patrão, disse ela olhando diretamente para Lena. Já estava na hora do senhor voltar a viver. E a menina Lena é uma boa pessoa. Tem meu apoio. Sua declaração quebrou a tensão. Outros funcionários acenaram em concordância, alguns sorriram. Alguns apenas pareciam surpresos demais para reagir. Mas não houve hostilidade aberta, pelo menos não ali naquele momento. Após a reunião, Rafael a levou até a varanda, longe dos outros. O primeiro passo está dado, disse ele, apertando sua mão gentilmente. Os próximos não serão tão simples. Minha família em Belo Horizonte, os amigos do clube, os negociantes da região, haverá resistência. A notícia do relacionamento entre Rafael Müller e sua jovem faxineira espalhou-se por Júnimo e região como fogo em palha seca. Em menos de uma semana, Lena sentiu o peso dos olhares onde quer que fosse. No mercado, na farmácia, até mesmo na pequena igreja que frequentava com a mãe aos domingos. As reações variavam do interesse curioso à condenação explícita, com sussurros mal disfarçados seguindo seus passos. É a moça que está com o viúvo Müller, diziam. Tão nova poderia ser filha dele. Deve estar de olho na fortuna. Dizem que armou tudo, que seduziu o coitado quando ele ainda estava vulnerável. Lena mantinha a cabeça erguida, mas cada comentário era como uma pequena ferida que se abria. Dona Iracema, sua mãe, recebeu a notícia com um misto de preocupação e esperança. Tem certeza disso, filha? Perguntou, suas mãos nodosas pelas articulações doloridas, segurando-as de Lena. Um homem assim, com posição, dinheiro, as pessoas vão falar. Já estão falando, mãe, Lena respondeu com um suspiro cansado. Mas o que sinto por ele é real. E o que ele sente por mim também. Dona Iracema estudou o rosto da filha por um longo momento. Você merece ser feliz, minha menina. Depois de tudo que sacrificou por mim, só não quero que se machuque. Vou ficar bem, mãe.
Rafael tem sido maravilhoso paciente. Ele entende o que estamos enfrentando. E, de fato, Rafael demonstrava uma determinação inabalável diante das adversidades. Providenciou que Lena deixasse de trabalhar como faxineira, oferecendo-lhe, em vez disso, uma posição administrativa no escritório da fazenda. Um trabalho para o qual você está mais do que qualificada, insistiu ele, quando ela hesitou em aceitar o que poderia parecer um favor. Aos poucos começaram a aparecer juntos em público, primeiro em Bicas e cidades vizinhas, depois em Júnimo mesmo, frequentando restaurantes, cinema, até mesmo a tradicional feira de domingo na Praça Central. A cada aparição, os olhares e comentários tornavam-se um pouco menos intensos, como se a continuidade do relacionamento gradualmente transformasse o escândalo em mera novidade. Mas quando Rafael a convidou para acompanhá-lo a um evento da Associação Rural, um jantar formal com os principais fazendeiros e empresários da região, Lena sentiu o pânico ressurgir. Não estou pronta para isso, confessou sentada na varanda da casa grande, agora um lugar onde se sentia mais à vontade, embora ainda não completamente pertencente. Essas pessoas são do seu círculo, não do meu. Vão me devorar viva. Rafael tomou suas mãos entre as suas, um gesto que se tornara familiar e reconfortante. Estarei ao seu lado o tempo todo. E além disso, acrescentou com um sorriso encorajador, já enfrentamos o mais difícil. Miguel nos apoia. Os funcionários da fazenda aceitaram. Sua mãe não me odeia completamente. Isso arrancou um riso leve de Lena. Era verdade que Dona Iracema, inicialmente desconfiada, começava a se aquecer com Rafael, após ele ter providenciado um tratamento especializado para sua artrite em uma clínica renomada de Belo Horizonte. Ainda assim, insistiu ela, é diferente. Essas pessoas têm poder, influência, são seus pares nos negócios. E é exatamente por isso que precisamos fazer isso, respondeu ele, mais sério agora. Quero que todos saibam que você é parte da minha vida, que nosso relacionamento não é algo passageiro ou que pretendo esconder. A convicção em sua voz a comoveu. Quantas vezes, nas últimas semanas, ele demonstrara que estava disposto a enfrentar o mundo por ela. E o que ela tinha a oferecer em troca, se não a mesma coragem? Tudo bem, concordou finalmente. Irei com você, mas vou precisar de algo para vestir. O sorriso de Rafael iluminou seu rosto. Isso é facilmente resolvido. No dia do evento, Lena mal reconheceu a própria imagem no espelho. O vestido longo azul petróleo, escolhido em uma boutique exclusiva de Júnimo, destacava sua silhueta delicada e contrastava perfeitamente com sua pele morena. Os cabelos, normalmente presos em um coque simples, caíam em ondas suaves pelos ombros. A maquiagem discreta realçava seus grandes olhos castanhos. Você está deslumbrante, Rafael sussurrou quando a viu descer as escadas da casa grande, onde agora passava mais tempo, embora ainda mantivesse sua residência com a mãe. Seus olhos brilhavam com admiração genuína, e Lena sentiu uma onda de confiança fortalecê-la. Talvez pudesse fazer isso, afinal. O salão onde acontecia o evento estava decorado com elegância rústica, arranjos de flores do campo, detalhes em madeira nobre, a sofisticação característica da elite rural. Ao entrarem, Lena sentiu o impacto imediato. Conversas interrompidas, olhares que se voltavam, expressões que variavam da surpresa à desaprovação mal disfarçada. Rafael manteve o braço firmemente ao redor de sua cintura, guiando-a pelo salão com a cabeça erguida. Rafael, que prazer vê-lo! Um homem de meia idade, cabelos grisalhos e terno impecável, aproximou-se estendendo a mão. Seu sorriso, no entanto, não alcançava os olhos que avaliavam Lena com interesse calculista. Eduardo, igualmente, respondeu Rafael apertando sua mão. Permita-me apresentar Lena Silva, minha companheira. A palavra companheira ecoou no ar entre eles, carregada de significado. Eduardo hesitou por um instante, quase imperceptível antes de estender a mão para Lena. Encantado, senhorita Silva. Acredito que nos conhecemos antes, em circunstâncias diferentes. Na casa de campo dos Monteiro, talvez? Lena sentiu o sangue gelar. Eduardo Vieira era um dos maiores produtores de café da região e também um frequente visitante da fazenda Horizontes. Já a vira muitas vezes de uniforme, servindo café ou limpando os aposentos de hóspedes. O comentário era deliberadamente provocativo. Antes que pudesse responder,
Rafael interveio, sua voz calma, mas com uma tensão subjacente. Lena trabalhou na administração da fazenda, Eduardo. Talvez a tenha visto por lá. A mentira branca pairou no ar, uma tentativa de salvar sua dignidade que apenas a fez sentir-se pior. Eduardo sorriu, saboreando o momento de desconforto. Claro, deve ser isso. Se me dão licença, preciso cumprimentar outros convidados. Afastou-se, mas Lena sabia que o dano estava feito. O primeiro de muitos momentos semelhantes que enfrentariam naquela noite. À medida que a noite avançava, a dinâmica tornou-se dolorosamente clara. Os homens tratavam-na com uma cordialidade superficial que mal escondia a curiosidade maldosa. As mulheres eram piores. Sorrisos frios, olhares avaliativos, perguntas aparentemente inocentes que escondiam armadilhas. E onde estudou, querida? Como conheceu Rafael? Que trabalho fascinante deve ser administrar uma fazenda tão grande sendo tão jovem. Cada resposta era dissecada, cada gesto analisado. Lena sentia-se como um espécime raro em exibição. Em determinado momento, enquanto Rafael conversava com um grupo de investidores, encontrou-se sozinha perto do bar. Foi quando ouviu, vindo de um grupo próximo de mulheres elegantemente vestidas, um comentário que a atingiu como um golpe físico. Sempre as mesmas, essas meninas de origem humilde. Sabem exatamente como enganar um homem vulnerável. Primeiro a empregada, depois a amante. E quando menos se espera, a senhora da casa grande. Helena deve estar se revirando. A voz foi interrompida quando perceberam que Lena podia ouvi-las. Houve um silêncio constrangido, seguido de risadinhas mal disfarçadas. Lena sentiu lágrimas queimando nos olhos, mas recusou-se a demonstrar fraqueza. Ergueu o queixo e afastou-se, procurando um lugar tranquilo para recuperar a compostura. Encontrou refúgio em uma pequena varanda lateral, respirando o ar fresco da noite, tentando acalmar o coração acelerado. Não deveria dar a eles o prazer de vê-la abalada. A voz feminina a surpreendeu. Virou-se para encontrar uma mulher de cerca de 50 anos, elegante em um vestido preto simples, observando-a com olhos perspicazes. Cristina Monteiro. Apresentou-se ela, estendendo uma taça de champanhe para Lena. Conheci bem Helena, era minha amiga, e conheço Rafael há mais tempo ainda. Lena aceitou a taça com mãos trêmulas, esperando mais um ataque velado. Obrigada, murmurou sem saber o que mais dizer. Aquelas mulheres, Cristina indicou com um gesto na direção do salão. São víboras por esporte. Não é pessoal. Fariam o mesmo com qualquer uma que ocupasse seu lugar, independentemente de quem fosse. Lena olhou-a com surpresa. Não vai me dizer que sou uma aproveitadora também? Cristina sorriu, um sorriso genuíno que suavizou as linhas de seu rosto. Rafael Müller é muitas coisas, querida, mas tolo não é uma delas. Se ele escolheu você, deve haver muito mais em você do que elas podem ver com seus olhos pequenos e mentes menores ainda. Era a primeira palavra genuinamente gentil que Lena ouvia a noite inteira, vinda de alguém do círculo de Rafael. Sentiu uma emoção inesperada aperta-lhe a garganta. Obrigada, repetiu desta vez com mais firmeza. Isso significa muito. Cristina deu um pequeno aceno. Helena era minha amiga, mas ela se foi. Que Rafael merece ser feliz novamente. Só tome cuidado, acrescentou seu tom mudando sutilmente. Há pessoas aqui que têm muito a perder se Rafael reconstruir sua vida. Pessoas que contavam com sua tristeza, seu isolamento, para manipulá-lo em negócios. Pessoas como Eduardo Vieira. Antes que Lena pudesse perguntar mais, Rafael apareceu, procurando-a com preocupação evidente. Está tudo bem? Perguntou, olhando de Lena para Cristina com curiosidade. Vejo que conheceu Cristina. Estávamos tendo uma conversa muito esclarecedora, respondeu a mulher mais velha com um sorriso enigmático. Cuide bem dela, Rafael. É uma joia rara. Com isso, afastou-se, deixando-os sozinhos na varanda. O que ela disse? Perguntou Rafael, notando a expressão pensativa de Lena. Nada específico, apenas uma advertência. Ela fez uma pausa, organizando os pensamentos. Rafael, acho que não pertenço a este mundo. Talvez nunca pertença. Ele franziu o senho, tomando suas mãos entre as suas. O que aconteceu? Alguém disse algo? Todos dizem algo mesmo quando não falam nada, ela respondeu, a voz baixa. Os olhares, os sorrisos falsos, as perguntas.
Sinto como se estivesse sendo constantemente julgada e encontrada em falta. Lena, e o pior, continuou ela, incapaz de conter as palavras agora, é que você mentiu por minha causa. Disse a Eduardo que eu trabalhava na administração como se ser faxineira fosse algo vergonhoso, como se eu precisasse ser outra pessoa para estar ao seu lado. Rafael pareceu genuinamente surpreso, então envergonhado. Eu só queria protegê-la. Eduardo é um predador nos negócios, Rafael completou, a frustração evidente em sua voz. Ele estava deliberadamente tentando humilhá-la, e por extensão a mim. Fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos em um gesto que Lena já reconhecia como sinal de seu desconforto. Mas você está certa. Eu não deveria ter mentido. Não há nada de errado em ser faxineira, em trabalhar honestamente. Foi esse seu caráter, sua integridade, que me atraiu desde o início. Olhou-a diretamente nos olhos. Eu falhei com você esta noite e peço desculpas por isso. A sinceridade em suas palavras amenizou um pouco a mágoa de Lena, mas o dano estava feito. A ilusão de que poderiam facilmente transpor o abismo social entre eles havia sido irremediavelmente quebrada. Acho que precisamos ir embora, disse ela subitamente exausta. Não me sinto bem aqui. Rafael assentiu sem hesitação. Claro, vamos para casa. No caminho de volta à Fazenda Horizontes, o silêncio no carro era pesado, carregado de pensamentos não expressos. Quando finalmente chegaram, em vez de entrar na casa principal, Lena pediu que Rafael a levasse para a casa de sua mãe. Preciso de tempo para pensar, explicou, evitando seu olhar. Esta noite deixou muitas coisas claras para mim. Rafael estacionou em frente à casa simples na periferia de Júnimo, desligou o motor e virou-se para ela. Lena, por favor, não deixe que pessoas como Eduardo e aquelas mulheres destruam o que construímos. Eles não importam. Não se trata apenas deles, respondeu ela, finalmente encontrando coragem para olhá-lo nos olhos. É sobre nós, sobre quem somos, sobre os mundos diferentes que habitamos. Eu me iludi achando que poderia simplesmente entrar no seu universo e me encaixar. E quem disse que é você quem precisa se encaixar? A pergunta a pegou de surpresa. O quê? Por que assumimos que você precisa se adaptar ao meu mundo e não o contrário? Ou melhor ainda, por que não construímos nosso próprio mundo com nossas próprias regras? Havia uma intensidade em sua voz que a fez prestar atenção. O que está sugerindo? Estou sugerindo que paremos de tentar agradar pessoas que nunca estarão satisfeitas. Não importa o que façamos. Estou sugerindo que vivamos nossa vida nos nossos termos. Fez uma pausa, como se considerasse cuidadosamente suas próximas palavras. Na verdade, há algo que venho pensando há algum tempo. Antes de Helena, antes de sua partida, tínhamos um sonho. Comprar uma propriedade menor, mais ao norte, perto de Tiradentes, um lugar mais simples, onde poderíamos viver sem as pressões e expectativas que vêm com o nome Muller nesta região. Lena ouvia intrigada com o rumo da conversa. O que aconteceu com esse sonho? Foi engavetado quando ela adoeceu, e depois parecia não fazer mais sentido sem ela. Ele pegou as mãos de Lena entre as suas. Mas agora, com você, começo a ver possibilidades novamente. Poderíamos recomeçar, Lena. Vender a Fazenda Horizontes, começar algo novo, algo nosso. A proposta era tão inesperada que Lena não soube como reagir imediatamente. Está falando sério? Venderia tudo. A fazenda está na sua família há gerações. A fazenda é um negócio, não uma pessoa, respondeu ele com firmeza. E nos últimos anos, tornou-se mais uma prisão do que um lar. Miguel entenderia. Ele já me disse várias vezes que prefere me ver feliz do que preso a tradições e expectativas. Lena balançou a cabeça, ainda tentando processar a magnitude do que ele sugeria. Preciso pensar sobre isso, Rafael. É uma decisão muito grande. Ele assentiu, respeitando seu espaço. Claro, leve o tempo que precisar. Só quero que saiba que estou disposto a fazer mudanças. Grandes mudanças por nós. Porque o que temos vale muito mais do que fazendas, sobrenomes ou status social. Beijou-a suavemente, antes de deixá-la. Estarei esperando sua resposta, seja ela qual for. As luzes da varanda se acenderam, e Dona Iracema apareceu à porta, o rosto marcado pela preocupação. Está tudo bem, filha? Perguntou, observando o carro de Rafael se afastar.
Lena respirou fundo, tentando ordenar os pensamentos. Não sei, mãe. Realmente não sei. Dentro de casa, enquanto ajudava a mãe a se preparar para dormir, Lena contou sobre o evento, as humilhações veladas, a proposta surpreendente de Rafael. Dona Iracema ouviu tudo em silêncio, seus olhos, experientes avaliando cada nuance da história. Ele realmente ofereceu deixar tudo para trás? Perguntou finalmente, quando Lena terminou seu relato. A fazenda, a posição, tudo que conhece? Sim, respondeu Lena, ainda incrédula. Disse que poderíamos começar de novo em outro lugar. E o que você sente sobre isso? Lena suspirou, sentando-se na beira da cama da mãe. Sinto medo, culpa. Como posso aceitar que ele abra mão de tudo por minha causa? E se ele se arrepender depois? Se perceber que cometeu um erro? Dona Iracema sorriu suavemente, acariciando o rosto da filha. Esse homem te ama de verdade, menina. Não é qualquer um que oferece mudar sua vida inteira por alguém. Fez uma pausa, seus olhos se tornando distantes. Seu pai, que Deus o tenha, nunca foi capaz de fazer nem metade de um sacrifício assim por nós. A menção ao pai, que abandonara a família quando Lena tinha apenas 5 anos, era rara. Mas também não é justo, mãe. Por que alguém tem que sacrificar tudo? Por que não podemos simplesmente estar juntos, sem que um de nós tenha que desistir de quem é? Dona Iracema apertou a mão da filha. Talvez essa seja a resposta que você precisa encontrar. Na manhã seguinte, Lena acordou com a cabeça mais clara. Havia algo nas palavras da mãe que plantara uma semente em sua mente. Durante os dias que se seguiram, ela evitou ir à fazenda, pedindo alguns dias de folga que Rafael prontamente concedeu, respeitando seu espaço. Em vez disso, dedicou-se a pesquisar, a pensar, a planejar. Visitou a biblioteca municipal, conversou com pessoas, fez anotações intermináveis em seu caderno surrado. Uma ideia começava a tomar forma. Os dias se transformaram em 2 semanas de reflexão intensa. Conversou longamente com Jaina, sua amiga de infância, a mesma para quem tentara enviar o áudio fatídico meses atrás. Ele realmente quer abrir mão de tudo? Por você? Perguntou Jaina, impressionada. Raço não é um homem encantado por uma aventura, Lu. Isso é alguém que está realmente comprometido. A opinião que mais a surpreendeu, no entanto, veio de Dona Conceição. A governanta a procurou na cidade, em uma tarde enquanto Lena fazia compras. Soube que está considerando a proposta dele, disse a senhora, sentando-se ao seu lado em um banco da praça. Vim dizer que deve aceitar. Lena olhou-a com espanto. A senhora sempre me alertou sobre os riscos, sobre as diferenças entre nós. E mantenho tudo o que disse, respondeu Dona Conceição com um aceno firme. Mas conheço Rafael desde que era menino. Nunca o vi tão determinado, tão claro sobre o que quer desde nunca, na verdade. Nem mesmo com Helena ele mostrou essa disposição de mudar completamente sua vida. A governanta pegou a mão de Lena entre as suas. Algumas pessoas passam a vida inteira procurando o tipo de conexão que vocês encontraram por acidente. Seria uma pena desperdiçar isso por medo do que os outros vão pensar. Numa tarde particularmente inspiradora, Lena até mesmo procurou Cristina Monteiro, a mulher que a abordara na festa. Encontraram-se num café discreto no centro da cidade. O que me surpreende, comentou Cristina após ouvir sobre a proposta de Rafael, é que você esteja hesitando. Muitas no seu lugar aceitariam sem pensar 2 vezes. Lena mexeu na xícara de café pensativa. Não quero que ele desista de quem é por minha causa. A Fazenda Horizontes não é só um negócio para Rafael, é parte de sua identidade. Cristina a estudou com interesse renovado. Sabe, quando Helena estava viva, ela costumava dizer que Rafael tinha potencial para muito mais do que ser apenas o herdeiro dos Müller. Ela via nele um visionário preso por convenções. Fez uma pausa significativa. Talvez você veja o mesmo. Na 3ª semana, Lena finalmente criou coragem. Dirigiu-se à Fazenda Horizontes numa tarde ensolarada de domingo, encontrando Rafael na varanda da Casa Grande, lendo alguns documentos. Seu coração acelerou ao vê-lo. A familiaridade de sua postura, a maneira como franzia levemente o senho quando concentrado, a forma como seu rosto se iluminou ao perceber sua presença. Lena! Ele se levantou imediatamente, deixando os papéis de lado. Que bom ver você. Pensei muito, ela começou sem preâmbulos e sobre sua proposta. Rafael assentiu,
seu olhar intenso fixo nela. E percebi algumas coisas. Ela respirou fundo, organizando os pensamentos que amadurecera durante aquelas semanas. Primeiro, que estou irremediavelmente apaixonada por você. Não pelo fazendeiro Rafael Müller, mas pelo homem que me ouviu quando ninguém mais ouvia, que viu valor em mim quando outros só viam uma faxineira, que teve coragem de começar de novo quando seria mais fácil se fechar. Ela viu os olhos dele brilharem com emoção contida. Segundo, que tenho medo, um medo imenso de não estar à altura do que você merece. Mas percebi que esse medo sempre existirá, independentemente de onde moremos ou do que façamos, e não posso deixar que ele me paralise. Dê um passo em sua direção. Terceiro, que não quero que você venda a fazenda. Isso o pegou de surpresa. Não, esta terra faz parte de quem você é, Rafael. Seu conhecimento, sua paixão pelo que faz, está tudo aqui. Seria errado abrir mão disso. Ela sorriu, sentindo uma confiança crescente em suas palavras. Em vez disso, proponho algo diferente. Que transformemos este lugar juntos. Que o tornemos um espaço onde ambos pertencemos, onde podemos criar nosso próprio mundo, como você disse. Rafael a observava com uma mistura de admiração e curiosidade. O que tem em mente exatamente? Lena abriu a bolsa e retirou um caderno cheio de anotações, esboços e recortes. Nas últimas semanas pesquisei muito. Visitei outras fazendas, conversei com pessoas, li sobre tendências no agronegócio. Abriu o caderno em uma página específica. Lembra quando me contou sobre seu sonho de expandir a produção de café orgânico? E como falou sobre abrir a fazenda para turismo rural, criar uma experiência educativa? Ele assentiu, surpreso que ela se lembrasse desses detalhes de conversas passadas. Poderíamos fazer isso juntos, transformar a Fazenda Horizontes em um modelo de agricultura sustentável e turismo rural, criar hospedagens, oferecer experiências autênticas para visitantes, workshops sobre produção de café. Virou a página, mostrando mais anotações. Eu poderia voltar a estudar. Enfermagem, como sempre quis, ou talvez administração, para ajudar com o negócio. Poderíamos criar algo novo sem precisar abandonar o que já existe. Uma luz de compreensão começou a brilhar nos olhos de Rafael. Continuaríamos aqui, mas reinventaríamos a Fazenda Horizontes. Exatamente. E ao fazer isso, também reinventaríamos nossos papéis nela. Não seria mais o patrão e a faxineira, mas parceiros construindo algo juntos. Ela fez uma pausa, reunindo coragem para a parte mais difícil. E quanto aos outros, aos Eduardos e às senhoras da sociedade, simplesmente terão que se acostumar. Ou não. Na verdade, não importa mais o que pensam. Rafael fechou o caderno e o colocou de lado. Então tomou as mãos de Lena entre as suas. Por um momento, apenas a observou. Um sorriso lento se formando em seus lábios. Sabia que havia uma razão pela qual me apaixonei por você, disse finalmente. Você enxerga possibilidades onde outros veem apenas problemas. Beijou-a então, um beijo que selava não apenas seu acordo, mas uma promessa de futuro compartilhado. Quando podemos começar? Perguntou ele, uma energia renovada em sua voz. Lena riu, contagiada por seu entusiasmo. Que tal agora mesmo? Nas semanas que se seguiram, a Fazenda Horizontes foi tomada por uma atividade frenética. Plantas foram desenhadas, consultores contratados, reformas iniciadas. Rafael, revitalizado pelo novo propósito, mergulhou no projeto com paixão renovada. Lena, por sua vez, matriculou-se em um curso de administração na faculdade local, dividindo seu tempo entre os estudos e o desenvolvimento do projeto turístico. A notícia da transformação da tradicional Fazenda Horizontes correu pela região, provocando reações diversas. Alguns, como Eduardo Vieira, receberam a novidade com ceticismo desdenhoso. Rafael Müller, transformando sua fazenda centenária em um parque de diversões para turistas, comentou ele em uma reunião da Associação Rural. Tudo por causa de uma menina. É triste ver um império desmoronar assim. Outros, no entanto, observavam com interesse crescente, especialmente quando os primeiros resultados começaram a aparecer. 6 meses depois, a transformação era notável. As instalações turísticas estavam quase concluídas, com pequenas cabanas rústicas, mas confortáveis espalhadas estrategicamente pela propriedade.
Um restaurante que servia pratos feitos com ingredientes locais atraía visitantes mesmo nos dias de semana. As visitas guiadas pelos cafezais, onde os turistas podiam aprender sobre produção sustentável, tornaram-se populares entre escolas e grupos interessados em práticas agrícolas responsáveis. Dona Iracema havia se mudado para uma casa confortável nos limites da propriedade, onde seu tratamento podia ser melhor acompanhado. Para surpresa de todos, a senhora encontrou uma nova vocação: ensinar artesanato tradicional mineiro aos turistas, suas mãos habilidosas criando peças que logo se tornaram parte da identidade do local. Miguel, agora estudante de agronomia em Viçosa, voltava regularmente para ajudar com as inovações nos métodos de cultivo. Sua relação com Lena, inicialmente cautelosa, havia evoluído para uma amizade genuína baseada no respeito mútuo e no amor compartilhado por Rafael. "Sabe o que mais gosto em você?", comentou o rapaz certa tarde, enquanto caminhavam pelos cafezais recém-certificados como orgânicos. "É que você nunca tentou substituir minha mãe ou apagar sua memória. Em vez disso, encontrou seu próprio lugar aqui." Lena sorriu, tocada por suas palavras. "Helena sempre será parte desta fazenda, parte de vocês. Não poderia nem quereria mudar isso." Em uma manhã particularmente significativa, Lena recebeu uma visita inesperada no escritório que agora ocupava na Casa Grande, um espaço antes usado apenas para armazenar documentos antigos, agora transformado em um ambiente acolhedor onde administrava o programa de turismo. Era Cristina Monteiro, elegante como sempre, mas com uma expressão diferente no rosto, menos reservada, mais aberta. "Vim ver com meus próprios olhos", explicou ela, aceitando a xícara de café que Lena ofereceu. "Todos estão falando sobre a transformação da Fazenda Horizontes. Alguns com admiração, outros com inveja mal disfarçada." Percorreu o escritório com um olhar apreciativo. "Helena teria adorado o que vocês fizeram aqui. Ela sempre dizia que esta fazenda tinha potencial para ser mais que apenas um produtor de café tradicional." Fez uma pausa, olhando diretamente para Lena. "E Rafael? Nunca o vi tão vivo, tão presente. Você foi boa para ele, para este lugar." Lena sentiu o rosto esquentar com o elogio inesperado. "Obrigada. Significa muito vindo de você." Cristina sorriu. "Sabe, quando o vi com você naquela festa, percebi algo que muitos ainda não enxergam. Ele não estava apenas apaixonado, estava libertado. Como se finalmente tivesse permissão para ser quem realmente é, não quem todos esperavam que fosse." As palavras de Cristina permaneceram com Lena pelo resto do dia, ecoando em sua mente enquanto concluía as tarefas diárias. Ao entardecer, encontrou Rafael na varanda da Casa Grande, agora verdadeiramente um lar para ambos. Ele segurava sua mão, o brilho dourado de uma aliança de noivado recém-colocada, refletindo a luz do entardecer. "Sabe o que penso às vezes?", perguntou ele, sua voz tranquila. "No quê?" "Em como tudo começou." Com um áudio enviado por engano, ele sorriu, acariciando seu rosto com ternura. "O maior acidente feliz da minha vida." Lena apoiou a cabeça em seu ombro, contemplando os cafezais que agora simbolizavam não apenas tradição, mas renovação. "Do meu também", respondeu suavemente. "E pensar que quase morri de vergonha naquele dia. A vida é feita de momentos de coragem, Lena. Momentos em que nos permitimos ser vulneráveis, autênticos. Foi sua autenticidade naquele áudio que quebrou a casca que eu havia construído ao meu redor." Puxou-a para mais perto. "Prometo passar o resto da minha vida retribuindo aquele presente acidental." Enquanto o sol desaparecia no horizonte, lançando os últimos raios dourados sobre a Fazenda Horizontes, Lena sabia que haviam encontrado algo raro. Não apenas amor, mas um lar verdadeiro, um espaço onde ambos podiam ser exatamente quem eram, sem pretensões ou máscaras. Um lugar construído não sobre expectativas sociais ou convenções, mas sobre a base sólida da autenticidade que os unira desde o início. O caminho não fora fácil, e ainda haveria obstáculos pela frente. Mas juntos haviam provado que o amor verdadeiro não significa apagar as diferenças, mas celebrá-las. Não significa que um deve se encaixar no mundo do outro, mas que podem criar um mundo inteiramente novo, só deles. E enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu de Minas Gerais, a jovem que uma vez esfregara o chão daquela casa com as mãos
agora a abraçava com o coração, certa de que pertencia ali, não como visitante ou intrusa, mas como co-criadora de uma nova história. Uma história que começara com um áudio enviado por engano, mas que continuaria, página após página, capítulo após capítulo, escrita a 4 mãos, com a tinta indelével do amor verdadeiro. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Lena e Rafael tenha tocado profundamente seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontre-a aqui clicando à sua esquerda. Se você se emocionou com essa história de amor que superou barreiras sociais e preconceitos, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade dos sentimentos humanos. E você já viveu ou conheceu uma história de amor improvável como essa? Conte-nos nos comentários. Sua experiência pode inspirar nossa próxima grande narrativa. Agradecemos por nos acompanhar nesta viagem emocional e esperamos vê-lo novamente em nossas próximas histórias. O amor verdadeiro sempre encontra um caminho, mesmo quando parece impossível.